Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Camila e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os equipamentos de proteção individual. Nunca se falou tanto em equipamentos de proteção individual como nos últimos meses, não é verdade? Mas você sabe o que é um EPI? Então, um EPI é definido como todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, qual é a relação existente entre a pandemia do Covid-19 e os EPIs? A pandemia do Covid-19 trouxe à tona temas pouco discutidos e sobre os quais a maioria da população até então não tinha sequer ouvido falar. Medidas de prevenção e proteção aos trabalhadores, importância do uso adequado de máscaras, luvas, vestimentas, protetores faciais, óculos de segurança e consequências da sua ausência, principalmente para aqueles que estão na linha de frente das atividades essenciais. Além disso, as responsabilidades do empregador e do empregado quanto ao EPI estão sendo também discutidas. E também a eficácia dos EPIs. Os EPIs, de fato, garantem a segurança e a saúde dos trabalhadores? Sobre os EPIs, a legislação vigente diz que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. O primeiro item: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Em outras palavras, sempre que as medidas de ordem geral não são suficientes. O empregador deve fornecer ao empregado o EPI adequado ao risco. O segundo item, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Lembrando que existe uma hierarquia das medidas de proteção. Primeiro, as medidas coletivas devem ser implantadas, em seguida, as medidas administrativas e, por último, os EPIs. Então, no caso, os EPIs, na verdade, são o último recurso. E o terceiro item, para atender a situações de emergência também, o empregador ele vai fornecer o EPI para o seu funcionário. Agora, o que de fato é um EPI? O que é considerado um EPI? Então, todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis os seguintes itens: o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. O CA, na verdade, é o certificado de aprovação. E esse certificado ele basicamente é dado a um equipamento que foi registrado, né, e testado junto aos órgãos competentes e assim você garante, né, a proteção do trabalhador. E o último item D, quando o equipamento é importado, alguns itens também são obrigatórios. O nome do importador, o lote de fabricação e o número também do CA. A questão é, onde encontramos essa informação do CA no EPI? Lembrando que o EPI, de fato, né, é um EPI quando ele tem o certificado de aprovação. O CA, ele vai estar presente no próprio EPI. Então, um exemplo, né? Aqui na luva nós vamos ter o número do CA, na máscara também, aqui nós temos o número do CA. Então, significa que esse EPI ele foi testado e foi aprovado junto aos órgãos competentes. Então, ele pode ser colocado à venda no mercado para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, né, algumas aplicações de EPIs, tá? Existem outras, mas aqui são alguns exemplos. Então, existem os EPIs para a proteção da cabeça. Então, a cabeça, ela deve ser protegida perante o risco de queda de objetos pesados, pancadas violentas ou projeção de partículas. Então, um exemplo, né? Na construção civil, existe o risco de queda de objetos na cabeça, né, das pessoas que estão naquele ambiente. Então, para isso, deve ser utilizado um EPI para a proteção da cabeça. Um outro tipo de EPI bastante conhecido é o EPI para proteção auditiva. Então, caso o ambiente de trabalho tenha elevados níveis de ruídos, então, no caso,
Um EPI para proteção auditiva deve ser fornecido, podendo ser do tipo plug ou do tipo concha também. O EPI para a proteção dos olhos e da face, que é basicamente utilizado para proteger o trabalhador contra impactos mecânicos, partículas volantes e também contra a radiação. Aqui nós temos um outro exemplo, o EPI para a proteção dos membros inferiores. Então, existem alguns EPIs nesta categoria. Exemplo, calçados de segurança, meias, perneiras, calças. Então, a proteção dos pés, especificamente, deve ser feita quando existe, por exemplo, uma possibilidade de lesões a partir de efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou também elétricos. Uma outra categoria de EPI é para a proteção respiratória, né? Então, quando existe no ambiente de trabalho uma atmosfera que é contaminada, por exemplo, por agentes químicos, o trabalhador, ele deve se proteger utilizando a proteção das vias respiratórias, que é feita através dos chamados dispositivos de proteção respiratória, aparelhos filtrantes ou também as máscaras. Um outro exemplo aqui, os EPIs para a proteção dos membros superiores. Aqui nós temos um exemplo de luvas. Então, na verdade, esse EPI ele serve para impedir o contato direto, né, do agente de risco nocivo com o trabalhador. Então, o trabalhador ele não vai ter o contato direto, por exemplo, com agentes químicos, e sim vai utilizar a luva para garantir a sua saúde e a sua segurança. Um outro exemplo, os EPIs para a proteção do tronco. Então, essa proteção é realizada a partir de vestuário. Esse vestuário pode ser confeccionado em diferentes tecidos e serve para proteger o funcionário contra agentes mecânicos e químicos. Lembrando que existem outros tipos de EPIs, tá? Só são exemplos aqui. Então, em relação ao certificado de aprovação, né, cada EPI vai ter o seu certificado, significa que ele foi aprovado pelos órgãos competentes e está no mercado à venda para proteger os trabalhadores que estão em ambientes de riscos. E por último, aqui as nossas referências, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e se cuidem.